Eu sou Isabela, tenho berço espírita, então nasci já numa família em que desde bebezinha eu vou para a evangelização, na infância, juventude, então eu sempre era levada a tiracolo para tudo quanto é trabalho assistencial, porque a minha mãe era uma das dirigentes lá do Lar de Teresa, de Ipanema, e ali a gente começou todo o trabalho de estudo e prática do bem, né, na casa espírita. E depois a história toma outro rumo. Esse lar de Teresa não tem relação com esse projeto do Não, seu lar? a gente considera como se fosse uma casa-mãe nossa, que nos acolheu inicialmente, mas minha mãe dirigia a juventude espírita, até que teve um dia que a dona Brunilde Mendes, que era a dirigente do Lar de Teresa, ela diz que só podia ter a mocidade até os 18 anos. E depois os jovens teriam que ir para as reuniões públicas, as atividades normais que os adultos irem. E a mamãe ficou muito triste com essa situação, os jovens todos, porque era uma mocidade muito atuante, e ela acatou naturalmente, mas ficou triste. E aquele desejo que ela sentia que ela tinha que dar um pouco mais, tinha algo ali fomentando, né, um desejo ali de fazer algo mais. E a Brunilde, vendo a mamãe daquele jeito, ela tinha o hábito de ir uma vez ao ano conversar com o Chico. E um dia ela vai lá e conversa com ele sobre a minha mãe. E aí ele disse, ela veio com uma missão. Yolanda Maltaroli, o nome dela. Ela veio com uma missão, mas não é o momento. Ela tem que aguardar mais um pouco. Ela vai saber quando vai chegar a E hora. Yolanda é sua mãe? Já desencarnou. E assim aconteceu. Ficaram mais alguns anos, ela atuando em outras frentes de trabalho, até que surgiu a situação que provocou todo o surgimento do Solar Menino de Luz, que foi uma tragédia na comunidade do Pavão, Pavãozinho Cantagalo, em Copacabana, entre Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, né? E na véspera de Natal, numa madrugada, cai uma chuva terrível no Rio de Janeiro. Naquela época, a maioria dos barraquinhos ainda era de madeira, de pau a pique, e havia uma caixa d'água no alto do morro que, com a força da chuva, ela caiu e saiu deslizando morro abaixo, soterrando o que tinha de casa. Enfim, muitas pessoas perderam suas casas, perderam suas vidas. E há menos de 2 anos, a nossa família tinha se mudado para a rua logo abaixo do morro. E a gente ficou escutando, numa véspera de Natal, numa madrugada, gritos de socorro. Dava para eu escutar lá do nosso prédio. Mamãe, ninguém dormiu. Bastou amanhecer, minha mãe já estava subindo lá o morro, perguntando o que tinha acontecido. E ela encontra os sobreviventes na Associação de Moradores. E ela não tinha muito o que fazer, só ofereceu uma prece. Estava todo mundo desesperado. Detalhe, ninguém entrava no morro naquela época. 83, né? 1983 para 84, porque havia o tráfico muito pesado que não permitia nenhuma ONG entrar no morro. Ninguém entrava. Mas, devido à tragédia, ela estava ali e ela ofereceu fazer uma prece. E todos se acalmaram. Que pediram, puxa, dona Yolanda, volta aqui amanhã, porque a senhora nos acalmou tanto. E aí a mamãe volta no dia seguinte, levando os filhos a tiracolo. Éramos 4, né?
E então eu e meus irmãos ficávamos recriando as crianças. A gente tinha uns 17, 18 anos, né, na época. E minha mãe consolando os adultos. Com o passar do tempo, esse trabalho foi se modificando, porque a gente foi trazendo os amigos voluntários do Lar de Teresa, que era a casa que a gente frequentava. Depois, a associação precisou usar o espaço, voltar para as suas atividades. Eles foram se alojando na casa de parentes, de amigos, mas voltavam no final de semana e ainda traziam os amigos. E aí, quando a gente se deu conta, a gente tinha um público de quase 150 pessoas. A gente teve que trabalhar em cima de uma pedra que tinha lá no alto do Então, morro. até então ali não tinha estrutura. Não tinha nenhuma estrutura física. Era em que ambiente ali? Do ambiente da tragédia mesmo? Não, era a associação de moradores e tinha uma Tá. escola, uma pré-escola, Tá. que era do governo e quase não funcionava, porque muitas vezes eles não conseguiam subir ao morro. Era a única coisa que tinha lá. E eles precisaram voltar com o espaço, né, com as suas atividades. Então, a gente foi para o ar livre, literalmente em cima de uma pedra. Ficamos 2 anos ali em cima, fazendo esse trabalho de evangelização com os sobreviventes e com os parentes, amigos que eles traziam. Nessa altura do campeonato, a gente fazia na casa da minha avó uma prece, que era um culto do evangelho no lar, que antes era para uma tia minha, que tinha necessidades, e passou a ser também pela comunidade do Pavão Pavãozinho Cantagalo. E assim, a dona Brunilde foi buscar o altivo lá no Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, que era outro que ela também costumava conversar muito, ter orientações. E ele disse, sabe aquela missão que o Chico falou para a senhora alguns anos atrás, para a dona Yolanda? Chegou o momento. Ela deve iniciar uma nova casa espírita, porque aquele trabalho social vai crescer muito. A casa espírita não, mas o trabalho social vai crescer bastante. Então, ela precisa ter uma casa de suporte físico, espiritual, para manter o trabalho, e ela deve levar alguns trabalhadores do Lar de Teresa junto para iniciar. Por isso que a gente considera como se a gente fosse um filhote, né? Então, a Casa Espírita é o Lar Paulo de Tarso, que fundou logo em seguida a tragédia. Perfeito, e a gente já vai saber um pouquinho mais, né, para você aprofundar. Eu queria saber um pouquinho da Camila também, né? Vamos lá. Eu sou Camila, eu entrei na família Solar Meninos de Luz, Lar Paulo de Tarso, Maltaroli, já vou explicar por quê. Há uns 15 anos atrás, não nasci no berço espírita, era católica. E quando eu conheci o Lar Paulo de Tarso, o Solar, eu sempre digo, é amor à primeira visita. Eu pisei no Solar Meninos de Luz, ali na comunidade, em Copacabana, e realmente nunca mais saí de lá. E quando você chega no Solar, você não tinha ligação com o espiritismo, você foi Nada, para conhecer zero. a parte social ali. Exatamente. Não, eu conheci a Casa Espírita, o Lar Paulo de Tarso. Tá. A partir do lar, fui Entendi. junto com os voluntários. E isso me abriu os olhos, porque quando eu trabalhava e era muito influente no catolicismo, a gente não tem diretamente, né, uma assistência ali fácil, né? E quando eu vi o Lar Paulo de Tarso vinculado a uma obra social, para mim aquilo ali foi um divisor de águas. Então eu corri, nunca mais larguei. Casei com a família também, né? Porque hoje eu sou casada com o irmão da Bela. É Bela, gente, não consigo falar de Isabela, é Bela. E então esse processo foi só se intensificando, né? No sentido de trabalhos com evangelização. Hoje a gente faz evangelização de bebês, desde a barriga até, né, a juventude. Então, sempre trabalhando com evangelização. Eu já cheguei trabalhando com evangelização. E nesse meio tempo, já participando de vários encontros, até fora do Rio, me veio há uns mais de 10 anos atrás, logo no começo,
de que a gente poderia criar uma editora. Eu sabia que o nome era Damasco, por conta de Paulo de Tarso, que viu Jesus às portas de Damasco, eu tinha já esse nome. Para mim, era uma editora em que a gente ia editar primeiramente livros infantis, porque... E aí, eu vou dar uma de Thiago Brito, que gosta de falar na lata, mas a gente não tem livros espíritas bons para a primeira infância. E a primeira infância, eu digo aqueles, né, em que a criança pode manipular, que ela pode abrir, que ela pode ter ali um assunto. Você diz assim, bons na qualidade do material? Porque assim, e a forma também, porque tem muitos textos. Você tem que ler para a criança. Uma criança de 3 anos, ela precisa de muitas imagens e poucas palavras. Eu não tenho livros com poucas palavras e muitas imagens para uma criança de 3 anos falando da morte, falando do plano espiritual, falando de anjo, falando, né, dos nossos mentores. Então, isso sempre me encantou. Então, ainda vamos chegar lá, porque depois a gente conta por que não chegamos ainda. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.